Moraes e o STF foram desmoralizados. A Polícia Federal não achou os mega financiadores do 8 de janeiro. É isso mesmo, gente. Para quem pregava que houve um ataque orquestrado, com antecedência, com grandes financiadores por trás, como o Moraes e a sua turma juravam, já pode ir tirando o cavalinho da chuva. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar a fala do próprio diretor-geral da Polícia Federal que prova duas coisas. Primeiro, não teve participação da família Bolsonaro, da Michelle e do Eduardo. O que é importante dizer depois do vazamento da delação do Mauro Cid nessa semana, que sugeria o contrário. 2. Não teve financiamento centralizado do golpe. E em terceiro lugar, eu vou te fazer uma revelação bombástica de uma falha fatal para essa tese do golpe do STF que vai deixar você abismado com o desmonte do castelo de cartas. Mas vamos direto ao ponto. Andrei Rodrigues deu uma longa entrevista ontem para o Roda Viva e ele falou de vários assuntos. Do 8 de janeiro, de Bolsonaro, de assuntos da política brasileira. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para você é este aqui sobre a família Bolsonaro. Acompanhe aqui comigo este trechinho da entrevista. Michelle Bolsonaro não foi indiciada no inquérito. Isso me autoriza a dizer que as investigações que se sucederam a primeiro anexo da delação não confirmaram nada sobre ela? Fausto, volto a insistir a questão técnica da delação. Ele, ao colaborar e citar algumas pessoas, aponta alguns elementos que podem nos levar a coletar provas para responsabilizar ou não essas pessoas. No caso concreto, está lá no relatório do inquérito policial, não houve a busca de outros elementos que pudessem confirmar de que essas pessoas tenham participado. O fato de ser de um grupo radical, um grupo moderado, um grupo light, isso não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. É importante saber qual foi a efetiva participação das pessoas para o conceito criminal, para a ação criminosa que foi ali desenhada. E é importante... Gente, olha só então, como você viu, o Andrei Rodrigues descartou o envolvimento da Michelle e do Eduardo Bolsonaro. E por que isso é importante dizer isso, Deltan? Vazou na imprensa o primeiro depoimento da delação do Mauro Cid e ele dizia que a Michelle e o Eduardo Bolsonaro fariam parte de uma ala radical que queria o golpe. E lá eu apresentei os problemas dessa delação e agora a entrevista do Andrei Rodrigues mostra que a declaração dada pelo Mauro Cid não foi confirmada em relação a Michelle e Eduardo Bolsonaro. E, como eu disse ontem, o depoimento lá do Mauro Cid, por si só, ele não poderia ser usado para acusar ninguém. Ele não para em pé. E um dado muito importante aqui. O relatório da investigação que a Polícia Federal apresentou no final do ano passado foi o fim da investigação. Ou seja, eles deram a investigação por encerrada. Então a Michelle e o Eduardo não deverão responder por isso, por não existir nada que pare em pé contra eles. Agora vamos para o segundo trecho que eu quero te mostrar, que é aqui o mais bombástico. Acompanha aí comigo. O relatório apresentado é um relatório conclusivo. E veja que neste relatório, que falo desse extenso relatório, ele ali apresenta, sim, alguns responsáveis por participar financiando algumas ações. Muitas vezes, na expectativa de muitas pessoas, haveria um ou dois, enfim, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. E a investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial, portanto, sim, nós responsabilizamos os financiadores dessa investigação. Como o senhor vê? Então, entenderam, gente? O diretor-geral, ele disse que a investigação já acabou e que a conclusão é que não havia um cérebro por trás, não havia aí algo organizado, ou dois financiadores, um financiador, mega financiadores, uma ação orquestrada, mas sim o que ele disse é que existia aí um movimento orgânico, desorganizado, com ajudas dispersas, esporádicas, insumos de alguns, logística de outros e assim por diante. E isso nos traz uma revelação bombástica, que é a terceira coisa que eu quero dizer para vocês. Se não tinha uma atuação organizada dos manifestantes do 8 de janeiro, dirigida a partir de um QG central, mas sim um movimento orgânico e desorganizado, como é que pode um conjunto amplo de pessoas responderem por golpe de Estado? O que a investigação revelou é totalmente contrário à tese da PGR, do STF, de que as pessoas estavam lá no 8 de janeiro e se organizaram para dar um golpe. Não! O que se provou é que as pessoas se juntavam, iam ali se ajudando, somando, cada um com uma contribuição diferente. E se assim era, como supor que eles tivessem uma única motivação?
Tudo aponta na direção contrária. E essa é uma falha fatal para a tese do STF e do governo Lula, que adoram ficar aí repetindo essa narrativazinha aí de que houve uma tentativa de golpe para se colocarem como salvadores da democracia. Dá uma olhadinha aqui nessa análise sensacional que eu vou mostrar para você, do Cláudio Dantas, e vai curtindo o vídeo para mais gente entender como essa tese do golpe do 8 de janeiro não passa de uma narrativa. Olha aí, ó. Polícia Federal descobre falha fatal na tese do STF sobre o golpe. Bom, se não havia um grupo de financiadores, como a PF pode dizer que havia um grupo de planejadores ou então de organizadores? Como a PF pode dizer que havia uma organização criminosa? Como vai dizer que há um mandante ou autor intelectual por trás de tudo, que houve um plano? Sem financiamento coordenado, fica evidente que nós tivemos, na realidade, pessoas que se voluntariaram para pagar passagens diárias de grupos de amigos e conhecidos, da turma da escola, da comunidade, da paróquia, para ir a Brasília protestar. Uma massa de gente insatisfeita com os rumos do país, com a descondenação e a reabilitação política do Lula e com a interferência do TSE no jogo eleitoral. No meio dessa gente, claro, alguns radicalizados, agitadores, gente que depredou patrimônio público. Gente, é isso. Não tinha grupo de financiadores. E se não tinha organização criminosa, não tinha mandante, não tinha plano de golpe, não tinha nada no 8 de janeiro. O que fica comprovado mais uma vez é que o 8 de janeiro foi uma depredação desarticulada ao patrimônio público e não tinha uma articulação para derrubar a democracia. Isso é balela. Nada diferente do que o MST e a esquerda fizeram naqueles mesmos prédios, numerosas vezes depredando o patrimônio público, sem jamais serem esmagados pelo Estado por conta disso. Curte então e compartilhe esse vídeo para que mais gente possa entender o que está acontecendo e o duplo padrão do STF para a direita e para a esquerda. Então tá aí, Brasil, mais uma vez a esquerda passa vergonha porque sustentaram essa teoria aí do golpe que na verdade nunca houve uma mente arquitetando dar um golpe no poder ali em Brasília, né? Bolsonaro estava em outro país, golpe com bolinha de gude, com Bíblia debaixo do braço da senhorinha, isso é um absurdo. E agora a PF, né, com essas declarações aí do diretor ali da PF, acaba de comprovar que, na verdade, essa esquerda sem vergonha, fajuta, quer incriminar aí os patriotas que estão lá até agora presos políticos que já deveriam estar soltos. Olha só, tem uma outra matéria aqui muito interessante. Preste atenção, nesta semana será votado ali em Brasília quem será o novo presidente do Senado. E olha só, tem um senador aqui que ele é concorrente ali, ele é candidato a essa presidência, tem chances de levar sim, e ele já falou, já deixou bem claro, você vai ver aqui a fala. Ele deixa bem claro, assim que ele entrar, vai colocar os pedidos de impeachment ali de Moraes para rodar. E de outros ministros também, que cometerem atos aí de ativismo judiciário. Por essa aí, pessoal, acho que eles não esperavam. Vamos torcer, pessoal. Quem sabe, né? Quem sabe agora em 2025 as coisas não mudam para o lado da direita, para o lado do povo brasileiro, na verdade. Você vai ver que agora a fala dele, confira essa eleição aí, é importantíssima para o futuro do Brasil. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Boa tarde, senador Eduardo Girão. Prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gesiane. Boa tarde a todos vocês que fazem esse belíssimo trabalho no Jornal da Oeste, especialmente essa audiência cada vez mais comprometida com o Brasil que a gente quer ver, onde a Constituição seja respeitada. Senador, é a pergunta que não quer calar, é a pergunta de $1 milhão. A gente sabe que a gente está aí numa luta, né? A gente passou os anos, né, anteriores, 2023, 2024, sempre falando a respeito do impeachment do Alexandre de Moraes em decorrência das dos inúmeros abusos de autoridade que ele faz, das declarações completamente descabidas para o cargo, manchando a imagem do STF, né, que é um órgão tão caro à República Brasileira. Então a pergunta é, o senhor, sendo presidente da casa, será uma das pautas que será ali durante a sua gestão, estará na agenda a pauta do impedimento do Alexandre de Moraes, impeachment do Alexandre de Moraes? Olha, a política é feita com coerência, né? É feita com coragem, com integridade, mas, sobretudo, coerência. Desde que eu cheguei no Senado, eu apoio todos os pedidos de impeachment, até eu já entrei com 3 pedidos de impeachment
de ministros do Supremo Tribunal Federal, e o campeão deles é o ministro Alexandre de Moraes. Tem um dos pedidos que, para mim, vai ser o prioritário para colocar em análise no Senado Federal, dando amplo julgamento para ele, para o ministro Moraes, mas o Senado não vai se esconder de cumprir o seu dever sob a minha gestão. Pode ter certeza que o pedido assinado por quase 2 milhões de brasileiros, 2 juristas, como o doutor Sebastião Coelho, o doutor Rodrigo Saraiva Marinho, que é constitucionalista, e mais de 150 parlamentares, deputados federais, que assinaram o pedido. Esse nós vamos colocar em pauta. Assim como também, Gesiane, na minha gestão, que não tem o rabo preso com o STF, não tenho com o governo Lula, ou seja, diferente aí do candidato da situação, né, que quer ser o continuismo do Pacheco, eu vou trabalhar de forma transparente, não nas sombras, com política com P maiúsculo, sabendo muito das inúmeras limitações e imperfeições que eu tenho, mas com compromisso de levantar essa casa, que é o Senado Federal, que está desmoralizado perante a nação, que quer uma resposta diante de abusos, diante do caos institucional, diante da insegurança jurídica causada por um Supremo Tribunal político, né, ativista, e o Senado, só o Senado pode fazer alguma coisa. Eu vou colocar, junto com o pedido de impeachment, direto no plenário, já vi com a nossa assessoria, e é possível, fazendo aí um apensamento de projetos também, a anistia aos presos políticos que o Brasil tem vergonhosamente em pleno século XXI. Nós temos aí milhares de brasileiros que não tiveram o seu direito à defesa respeitada, ao contraditório, os seus advogados não tiveram acesso aos autos, né? Ou seja, uma série de arbitrariedades que tem causado muita dor a milhares de brasileiros que nunca tiveram passagem pela polícia, que estavam fazendo uma manifestação, muitos nem sequer entraram dentro aqui, de onde eu estou falando, aqui dos prédios dos 3 poderes, e aqueles que erraram têm que pagar, tem que ter uma punição exemplar, que quebraram, que depredaram, mas não é isso que a gente está vendo. Eles estão indo totalmente contra o ordenamento jurídico do país e desrespeitando a nossa lei, e eu vou colocar ordem, se Deus quiser, com apoio dos brasileiros que estão se mobilizando cada dia mais, Gesiane, pelo voto aberto, pela transparência na eleição do Senado. Nós temos condições de derrotar o Golias da vez. E o Golias da vez, infelizmente, com a inversão de valores que a gente tem aqui no Brasil hoje, é o Davi, né? Porque o Golias da vez, em 2019, nós derrotamos com o voto aberto. Foi o Renan Calheiros. Nós demos a chance para o Davi fazer o trabalho de renovação do Senado, né? Mas não, ele, pelo contrário, a censura na revista Cruzoé começou sob a presidência de Davi Alcolumbre. Muitos abusos, só ele engavetou 38 pedidos de impeachment. Como é que ele vai fazer algum agora? Já disse que não vai fazer, ele está junto com o governo Lula, junto com o PT, anistia esquece, e nós precisamos, efetivamente, levantar o Senado com justiça para todos, e é por isso que eu sou candidato a presidente e peço o apoio dos brasileiros para contactarem de forma educada, respeitosa, os senadores, que todos têm rede social e acessam as redes sociais. Somos 81 senadores. Peça aos senadores para mostrar o voto. Se votar no Davi, vai lá e diz que vota no Davi, né? Então, lembrando que daqui a 1 ano e meio, 2/3 dos senadores vão pedir o apoio popular para serem reeleitos. 2/3, 54 senadores. Vai ficar feio para os senadores que, se a população pedir para mostrar o voto, eles não mostrarem. Vai ficar feio. Por isso que é importante essa mobilização para a gente conseguir, finalmente, né, uma renovação na Casa Revisora da República.
É isso, então. Eu ia perguntar justamente sobre esse voto aberto. O senador já trouxe aqui para a gente a informação. Então, você aí que nos assiste, vocês têm o direito de cobrar o seu senador. Afinal de contas, vivemos numa democracia. Então, isso é democrático. Então, entre em contato com os gabinetes, mandem e-mail, cobrem que o voto seja aberto, porque eles estão lá para representar o povo. Isso sim é o pleito, isso sim é a democracia acontecer no nosso país. Bruno Musa, nós estamos aqui hoje com o senador Eduardo Girão, que lançou aí a candidatura para a presidência do Senado. Pode fazer a sua pergunta. Realmente me deixa muito feliz o fato de nós vermos candidaturas como essa, que fala abertamente sobre uma possibilidade de pautar o impeachment de Moraes e que, obviamente, que está defendendo ideias como nós defendemos, que é a pura liberdade, seja empresarial, expressão, ou seja, o mínimo que uma Constituição manda e que na nossa não é mais respeitada, né? Então, primeiro, meus parabéns por isso e meu muito obrigado. Mas, na prática, senador, qual é a possibilidade? Nós sabemos como funciona o meio político, o senhor, muito mais, daqueles acordos aqui, acolá, que funcionam muito mais, onde nós, meros civis, nos tornamos servos de grande parte dos políticos convencionais que há anos mandam no Brasil, né? Como fugir desses conchavos para que uma candidatura como a sua tenha chances reais de ser concretizada? Que nós já tivemos um resultado positivo a partir de uma quebra de paradigmas. E um detalhe, você lembra que quando Davi Alcolumbre foi eleito, ele, no discurso de posse, disse que iria acabar com o segredismo na República, ou seja, ele que foi eleito com voto aberto, né, ficou com compromisso de abrir o voto. Primeira coisa que ele traiu ali, naquele momento, foi quem votou nele, na esperança de que o Senado fosse uma casa mais respeitada para o Brasil, que cumprisse seus deveres. Então, nós já derrotamos, na época que a gente conhecia bem o Renan Calheiros, todo brasileiro que acompanhava a política, nós conseguimos derrotar o Renan Calheiros, que estava eleito virtualmente até no dia da eleição. E nós fomos ameaçados, nós senadores, chegando ali, 2/3 foi renovado também, né? E nós, com toda aquela nossa energia, com o entusiasmo das ruas, chegamos ali e fomos ameaçados de sermos caçados naquele dia, se nós mostrássemos o voto. Por que eles têm tanto medo da transparência? Quem é que ganha com essa sombra, com as coisas escondidas? Então, nós enfrentamos naquele momento o sistema. Hoje nós já temos um regime implantado que começou a barbarizar a partir de uma presidência omissa, truculenta, no aspecto de não defender a casa, de atropelar o regimento, do Davi Alcolumbre, né? Do Davi Alcolumbre, que vota 80% com o governo Lula, que foi ele na presidência que tentou, que aprovou o PL das fake news para controlar a mídia, para calar os brasileiros. Então, como é que nós vamos dar mais uma chance para alguém que teve chance? Os acordões estão aí, está todo mundo vendo os acordões acontecerem, governo Lula, o PT, ele é o candidato do Pacheco também, né? Mas a gente não vai ceder a isso, tendo uma população tão maravilhosa, engajada, pessoas de bem. Nós vamos lutar até o final para que o bem prevaleça, porque a gente sabe, né? O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Mas o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Nós vamos fazer e vamos ali na expectativa de derrotar o Golias da vez, repito, que é Davi Alcolumbre nesse momento. Então tá aí, você viu a fala do senador Eduardo Girão, esse patriota também, conservador, né? Que apesar de não ser do partido de Jair Bolsonaro, ele apoia as causas da direita, do conservadorismo e tem total do nosso apoio aqui para ganhar essa eleição ali do Senado. É claro que é algo muito difícil, o sistema está ali do lado do Alcolumbre, mas nós sabemos, pessoal, não há mal que dure para sempre. Quem sabe, né? Quem sabe dessa vez as coisas possam virar. O que acontece é que na hora H ali é que nós vamos ver a votação. Essa votação vai acontecer ali ao vivo, todo mundo vai poder acompanhar e aí, pessoal, o povo brasileiro vai saber de quem que eles estão do lado. Será que é do lado do povo ou do interesse próprio? Eu tenho certeza que se o Eduardo Girão ganha essa eleição no Senado, muitas coisas vão mudar ali, não somente
pedidos de impeachment contra ministro do STF, mas várias outras coisas que estão engavetadas ali que o Rodrigo Pacheco, na verdade, não teve coragem de colocar para votar. Essa é a verdade, essa é a verdade. E essa história aí do 8 de janeiro, do fatídico golpe, agora eles querem mais o quê? Tá aí, ó, o diretor da PF aí falando, dando a entrevista, falando que realmente não houve alguém que estivesse por cima, um cabeça arquitetando tudo. Foi um ato ali do povo mesmo que foi invadindo ali o palácio ali dos três poderes, a esplanada dos ministérios. Agora, com certeza, pelas imagens que nós já vimos e por aquelas imagens também que o Flávio Dino não deixou a gente ver, a gente já sabe que tinha infiltrados ali, principalmente da esquerda, e que fizeram baderna ali justamente para provocar um efeito maior, né? E o Flávio Dino sabia, o G. Dias sabia, o Lula sabia, todo mundo já sabia do que ia acontecer. Estranho isso, né? Muito estranho. Esse 8 de janeiro, pessoal, ficou marcado como um golpe em cima do povo brasileiro, em cima da direita, mas eles não vão ganhar essa luta não, essa batalha não. Não importa, pessoal, daqui a pouco todos aqueles presos que foram injustiçados ali serão soltos assim que Jair Messias Bolsonaro for eleito em 2026 e assinar ali a anistia para todos os presos ali do 8 de janeiro. Porque realmente, pessoal, alguns passaram do limite, quebraram o patrimônio público. É só pagar com pena pública, é só pagar com fazer algum tipo de pagamento ali em dinheiro, obra social, qualquer coisa. Tem pessoas nesse país que roubou milhões, se não bilhões dos cofres públicos, estão soltos aí, ó. Outros, como os governadores ali do Rio de Janeiro, né? Pezão, Sérgio Cabral, e tem também o Eduardo Cunha, e tem vários, que além de ter roubado o povo brasileiro, surrupiado aí, querem voltar ainda para a política. Agora, os patriotas estão presos? Esse Brasil é um país de 2 pesos e 2 medidas. Isso tem que acabar. Então tá de parabéns aqui o Deltan Dallagnol trazendo essa matéria espetacular para nós. E também o Eduardo Girão tem o nosso apoio. Se você tem como aí, entra aí no e-mail dele, aí, manda uma mensagem para ele de apoio, manda uma mensagem aí para quem você conhece, pega esse vídeo, compartilha, quem sabe a gente não faz um grande movimento aí para poder ajudar na eleição aí de Eduardo Girão, porque é uma promessa muito boa para o Brasil e aí as coisas mudam ali em Brasília. Porque se depender somente do presidente, mesmo que for de direita, para conseguir votar as coisas aqui no Brasil, fica difícil. Nós precisamos ter a presidência do Senado e da Câmara. É difícil? Sim, mas não é impossível, tá bom? Eu quero te fazer um convite também para se inscrever aqui, ó. Se inscreva no canal, pessoal. Você é inscrito em tantos canais aí, assiste tantas coisas durante o dia, mas aqui você vai ser muito bem informado. E outra coisa, quando você se inscreve num canal de direita, conservador, você está fortalecendo aquilo que você acredita. Então eu quero fazer esse pedido. Se você acredita nessa causa, se realmente você acha que vale a pena a gente continuar lutando por isso aqui, se inscreva aqui no canal. Nós vamos ter aí daqui a pouco tempo, poucas semanas, uma mega manifestação pelo Brasil inteiro que está sendo já promovida. E o Fora Lula, porque diante dos crimes que Lula cometeu e vem cometendo aí, contra o povo brasileiro, contra o patrimônio público também, porque mexer no dinheiro do povo é mexer no patrimônio público. Esse Fora Lula aí vai ser excepcional, nós temos certeza, tanto na Avenida Paulista quanto nas capitais aí em todo o Brasil. Então se inscreva aqui no canal para você ficar muito bem informado. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.